O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando este segundo domingo da Páscoa. Este sábado, hoje sábado ainda, amanhã, nós celebramos a 8ª de Páscoa. É como se estes 8 dias fossem um único dia. Esses 8 dias são o único e o mesmo dia de semana passada, do domingo de Páscoa. Essa semana inteira é como se fosse um grande domingo. Nós celebramos ainda com a mesma alegria, com a mesma exultação, com o mesmo júbilo, a ressurreição do Senhor. Nas missas desta semana, na paróquia nós não tivemos, mas nós padres celebramos a missa todos os dias. Então nas missas nós cantamos todos os dias o Glória. Podemos cantar também durante esses dias todos a sequência de Páscoa, que nós cantamos no final de semana passado. Então temos 2 leituras todos esses dias. Ainda é Páscoa e nós vamos celebrar a Páscoa ainda durante 50 dias até o dia do Pentecostes. Nesses 50 dias Jesus vai aparecer para os seus discípulos, vai caminhar com a sua igreja. Nós vamos escutando os Atos dos Apóstolos que nós escutamos na primeira leitura, vendo como a primeira comunidade dos cristãos, os primeiros católicos, se reuniam, como eles viviam a fé. Então é um tempo de verdadeira graça para nós, em que nós somos preparados para receber o Espírito Santo. Junto com os apóstolos, junto com Maria no cenáculo, nós também recebemos o Espírito de Deus. O Espírito que dá força, o Espírito consolador, o Espírito animador. Mas nós estamos celebrando então essa 8ª de Páscoa,
E nós somos chamados hoje a recuperar o sentido da nossa fé, a nos questionar qual é a qualidade da nossa vida de fé, e lembrar que fé não é só um sentimento, que às vezes nós ficamos muito na esfera dos sentimentos, às vezes até do sentimentalismo, né? Muita emoção, muito choro, muito arrepio, né? Às vezes a gente escuta, né? Ah, padre, essa oração foi tão forte que eu até me arrepiei. E quando isso não acontece, a gente acha que não aconteceu nada, né? Nós temos ainda essa fé um pouco imatura, às vezes eu posso dizer isso, não julgando a fé de ninguém, e não julgando as manifestações da fé. Mas a fé não é só isso. A fé não é só manifestações, né, físicas, corporais, emocionais, sentimentais, não é só isso. A fé é muito mais profunda. E aí quando não acontecem essas manifestações, essas experiências, quando nós não ouvimos vozes, não temos visões, aí nós ficamos tristes. E aí nós fraquejamos e achamos que Deus não fala mais conosco ou não nos ama mais. Então a fé é muito mais do que um sentimento. A fé é escolha. A fé é decisão. E é escolha e decisão diárias. Todos os dias nós precisamos renovar de novo a nossa fé. Se acontecem ou não coisas extraordinárias, na verdade isso não importa muito, né? Isso é um acréscimo na nossa vida. A fé é um caminho. A fé é caminhar com Jesus. E nós, por exemplo, nós escutamos em toda a liturgia de hoje, né? Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A fé é a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória da ressurreição. É nisso que precisa estar baseada a nossa fé, que mesmo passando pelos piores tormentos da vida, pelas piores humilhações, nós temos ainda um motivo para estar felizes, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus nos ama. Nas piores situações da nossa vida, nas piores tristezas, amarguras pelas quais nós passamos, ou passaremos ainda, é a certeza de que Deus está do nosso lado. E não é qualquer um que está do nosso lado, é Deus. Por isso que a fé precisa ser algo maduro. É uma escolha. Eu escolho ter fé em alguém. Eu escolho ter fé em alguma coisa. E aí vem outra pergunta. Onde eu estou colocando a minha fé? Quem eu estou escolhendo como motivo da minha fé? Dessa minha escolha madura e consciente. Eu não disse, mas a fé é dizer sim. É dizer sim à vontade de Deus. Isso que é a fé. E este sim nos traz a vitória. Então, outra pergunta, né, que nós podemos hoje nos questionar. Onde eu estou colocando a minha fé? Para quem eu estou dizendo sim? Onde eu estou colocando a segurança da minha vida? É uma pergunta muito necessária para nós fazermos no tempo pascal. É o que Tomé hoje é questionado. E é o que nós somos questionados também todos os dias da nossa vida. Onde eu estou colocando a minha fé? Em quem eu acredito? No que eu acredito? Não pode ser em qualquer um. Não pode ser em qualquer pessoa, não pode ser em qualquer palavra jogada ao vento, em qualquer ideia, em qualquer filosofia, em qualquer ideologia, em qualquer teologia. Não pode ser em qualquer coisa. Não pode ser a nossa fé baseada nos poderes do mundo, nas ideias do mundo que vêm e vão, né, com tanta velocidade. Tentam colocar na nossa cabeça coisas que não são certas. Tentam inculcar em nós, mudar o nosso modo de pensar, tentam mudar o nosso caráter, tentam mudar e comprar os nossos valores, por coisas passageiras, como vai dizer o Salmo, né? Como a erva da manhã, que logo seca. Coisas que não têm valor nenhum, e às vezes nós caímos neste erro, de trocar a nossa fé por um nada.
Por ideologias que talvez sejam mais fáceis mesmo do que uma vida de fé, por ideias, por pensamentos e valores que não têm valor nenhum na verdade. Então onde eu estou colocando a minha fé? Precisa ser em Jesus, precisa ser no ressuscitado, porque Ele ilumina a nossa vida, como esse Círio Pascal vai nos iluminar durante 50 dias. Ele ilumina a nossa escuridão, Ele ilumina as nossas incertezas, os nossos medos. Ele é para nós rocha firme e segurança. Então a fé não pode ser qualquer coisa, e não pode ser em qualquer um. A nossa fé que nós temos em Jesus Cristo precisa mudar radicalmente a nossa vida. É o que acontece na primeira leitura. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém passava dificuldade na primeira comunidade cristã com os apóstolos. Ninguém passava dificuldade, nem física, nem econômica, nem espiritual. Estavam todos unidos num só coração, numa só alma, num só sentimento, numa só fé. A fé mudou radicalmente a vida de todos. A fé em Jesus Cristo, não a fé em qualquer um não. A fé em Jesus Cristo mudou radicalmente a vida de todos que abriram o seu coração, que acreditaram no ressuscitado, que arriscaram as suas vidas, porque ter fé e ter fé em Jesus não é fácil. Ter fé em políticos, muito fácil, vêm, vão, um dia vão morrer. Ter fé em ideologias, também ideologias já passaram em toda a história da humanidade e passarão ainda. Os criadores dessas ideologias também morrem um dia. É fácil, não precisa de muito comprometimento não. Mas ter fé em Jesus Cristo gera comprometimento em nossas vidas. Muitos morreram e morrem até hoje por causa dessa fé, porque dizem que Jesus é o Senhor, porque dizem que essa é a nossa vitória, porque dizem que a vitória não está no dinheiro, não está nos bens, não está na glória do mundo, que é vã e passageira. Perderam a vida, foram mortos, assassinados. Não foi qualquer coisa e não é qualquer coisa. Então a fé precisa mudar radicalmente a nossa vida. Se nós estamos aqui, nós precisamos estar dispostos a mudar a nossa vida, a mudar de vida, a deixar para trás os velhos pensamentos, as coisas que não são boas e assumir uma experiência nova. Não é fácil, é exigente, mas nos salva. A fé precisa então nos transformar. Hoje então nós escutamos esse relato muito conhecido, sobre Tomé. Jesus hoje também nos exorta, nos chama a atenção, como chamou a atenção de Tomé. Não sejas incrédulo, mas fiel. Às vezes nós somos muito incrédulos. Às vezes nós somos teimosos. E Deus vem falando conosco. E Deus está no meio de nós. E Deus nos dá os seus sacramentos, a sua igreja. E nós custamos a acreditar. E lembrem que acreditar em Deus é dar um sim a Ele. Profundo, consciente, um sim que muda a nossa vida. Nós não podemos mais ser incrédulos. Nós não podemos mais dizer não a Deus. Temos que ser fiéis, dizer sim à sua obra, às suas palavras, à sua igreja. Hoje Jesus, Ele nos dá a sua paz. É o primeiro dom do ressuscitado, nos dá a paz. Às vezes nós dizemos não à paz de Deus. Preferimos guerra, preferimos briga, preferimos ódio, vingança, do que a paz que vem de Deus. Jesus hoje também nos dá o seu Espírito Santo e dá para nós, para a igreja, para os sacerdotes, o sacramento da confissão. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Às vezes nós preferimos dizer não também para o perdão dos pecados, porque somos orgulhosos, porque somos incrédulos, nós não acreditamos que o Padre pode perdoar o nosso pecado. Aí vocês podem até estar pensando, não Padre, mas eu acredito sim. Então por que não confessa? Então por que não se humilha e não diz os seus pecados? Porque eu me confesso também. Não é porque eu sou padre que não me confesso.
Me confesso também. Ai, mas o padre tem pecado como eu tenho também. Oh, mas o médico fica doente igual você fica também, você vai no médico. É a mesma lógica, não é? O sacerdote, o sacerdócio que Cristo deu à igreja é a salvação, é o remédio das nossas almas. E nós somos incrédulos, porque somos orgulhosos, porque somos teimosos. Então hoje nós somos chamados, como Tomé, a colocar o nosso dedo dentro das chagas do ressuscitado. Coloca o teu dedo aqui do meu lado, nas minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Por que nós temos que colocar o dedo nas suas chagas? Para entendermos que o ressuscitado vence a morte, mas mantém em si as suas chagas, os sinais do seu sofrimento, para nos mostrar que vitória nenhuma acontece sem dor. Vitória nenhuma acontece sem sofrimento. Que glória nenhuma, que não existe céu sem cruz. E se nós temos fé, se nós temos a capacidade de abrir o nosso coração e dar o nosso sim, nós seremos salvos um dia. Então pergunte hoje para o teu coração: eu creio nisso? Eu creio em Jesus ressuscitado? Eu estou pronto a dar a minha vida, se for necessário, por esta verdade, e abandonar todas as outras verdades que me forem apresentadas pela única e verdadeira igreja, pelo único e verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo? Faça essa pergunta durante esses 50 dias de Páscoa, para que nós possamos juntos receber o Espírito Santo. Deus nos ajude.